Bom, são 5 coisas que toda mulher precisa fazer para conseguir ter um ganho de massa muscular. 5 coisas. E um erro que você está cometendo hoje, que é acreditar que para tudo você precisa treinar extremamente forte. Se você for nessa linha lógica de sempre treinar cada vez mais forte, a probabilidade é que você vai se machucar e que você não vai chegar aonde você quer. Por mais que treinar com grandes cargas ou fazer uma boa progressão de carga seja um dos caminhos, e um excelente caminho, diga-se de passagem, para a hipertrofia. Mas para a mulher as coisas são diferentes, né? Então a mulher tem um ciclo menstrual que ela precisa ser identificado, cada fase ali, para que você consiga conviver com essas oscilações de humor e também de disposição. A mulher, um exemplo, acima dos 40 anos ali, ela já tem até mesmo começando a apresentar os sintomas do climatério, então ela vai ter outros problemas. Então, assim, a parada ela não se resume simplesmente em ir para academia e treinar pesado. Inclusive, antes de eu abrir esse vídeo aqui, esse comentário me chamou a atenção. Olha só que interessante. Ontem, no vídeo de ontem, ela comentou assim: eu li um comentário na internet de um homem falando que as mulheres não têm resultados na academia porque treinam fofo. Isso é verdade? Eu já respondendo aqui, Emily, depende, a gente já vai falar mais sobre, né? Fiquei ofendida, pois em 2 meses de academia eu saí de 56 para 60 quilos. Eu tenho 1,58 m, tô pegando 90 quilos no leg press, agachamento rack 30 quilos, agachamento no Smith 20 quilos, fazendo 4 séries de 12 em todas as, basicamente acredito, em todos os treinos. E estou sempre procurando progredir cargo o mais rápido possível. O treino de superiores eu não tenho progredido bem, mas na minha cabeça eu não estou treinando fofo no dia de perna, que é o mais exaustivo. Minhas pernas não estão desenhadas, mas eu sigo na luta. Então vamos por partes aqui, porque aqui ó, ele dá base para eu te passar as 5 coisas que você deveria fazer de fato. Primeiro de tudo, cara, a mulher não desenvolve massa muscular, não é só porque ela treina fofo. Por mais que ontem, inclusive, eu estava conversando com uma paciente de consultoria online, que ela me indagou: nossa, Dani, por que tanta repetição? Meus professores pediram para te perguntar e tudo mais. E aí eu expliquei, cara, eu tenho uma grande dificuldade com a grande maioria, não sendo generalista, mas a grande maioria das pacientes, com relação à progressão da carga. A mulher, ela é diferente do homem. O homem, por vezes, por mais bundão que ele seja, ele ainda vai para academia, ele vai tentar se desafiar. Ele vai ter uma paradinha do ego, a testosterona vai falar um pouquinho mais alta ali, às vezes ele vai querer fazer uma forcinha a mais. Principalmente nos grupos musculares que ele gosta. Num bíceps, por exemplo, num peito, por exemplo, nas costas, não sei. Já a mulher, mesmo que ela goste, por exemplo, de fazer quadríceps, eu não vejo a mesma disposição dela ir para academia e se desafiar. Por N motivos. Aspecto dela mesmo, comportamento dela, às vezes ela mesmo tem uma insegurança, a mulher, enfim, como eu falei, não dá para generalizar, mas a grande maioria, se eu passar para ela, ó, você vai fazer 3 séries de 8 repetições, provavelmente ela não vai chegar no limite dela. Provavelmente ela vai deixar sobrar ali, ela não vai chegar nem muito longe, ela vai chegar longe da falha, ela não vai se aproximar da falha muscular, e aí a probabilidade é que não vai ter uma boa sinalização para o acréscimo de músculos, para a hipertrofia. Beleza, até aí tudo certo, você já entendeu isso. Agora a gente passa um outro ponto aqui, é que mulher, ela é um bicho diferente, com todo respeito e carinho, afinal eu tenho uma em casa também, mas eu estudo mulheres há muitos anos. Eu sou formado, que eu trabalho com fitness desde 2012, cara. Em 2018, na minha primeira especialização em fisiologia do esporte, o tema mulher já era muito debatido pra gente. Então, não dá para acreditar que as propostas de hipertrofia para um homem será a mesma para a mulher, por mais que sejam 2 seres humanos, por mais que as vias metabólicas são as mesmas, mas a mulher tem uma coisa chamada ciclo menstrual e todo o sistema reprodutivo da mulher deixa muito mais complicado esse desenvolvimento muscular para ela. Quer dizer que seja impossível? Não. Inclusive, tem artigos muito interessantes que nos fazem pensar sobre desenvolvimento muscular no homem e na mulher de forma relativa, eles têm o mesmo desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu coloco uma mulher e um homem para treinar, ambos vão crescer 10%.
Beleza, dando um exemplo aqui. Ah, mas então por que o homem tem uma expressão muito maior nesses 10%? Porque ele começou com uma quantidade de massa muscular maior do que a mulher. Então, por exemplo, você começou com 50 quilos e o homem começou com 100. Você ganhou 10% e ele 10%. Então ele ganhou 10 quilos e você ganhou 5. Então a expressão absoluta dele é maior, mas de forma relativa você tem a mesma possibilidade de chegar ao desenvolvimento muscular tanto quanto ele. Só que dentro do ciclo reprodutivo da mulher, eu observo muitas variáveis, cara. Muitas variáveis. Então, por exemplo, a mulher tá menstruando, tá no início ali do ciclo menstrual, né? Ela menstruou, primeiro dia da menstruação, ela tem um sentimento. 3 dias depois é outro sentimento. 10 dias depois, fase ovulatória, outro sentimento. 5 dias depois da fase ovulatória, já começa a progesterona a subir, já começa a ter uma certa retenção de líquido, já começa a ter outro inchaço, já começa a ter dor de cabeça, blá, 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 é outro sentimento. Então não dá para dizer para você que você vai precisar e que você vai chegar somente a treinar forte. Mas de fato, o treinar fofo aqui, ele é delicado. E agora tem um ponto muito interessante aqui, tá, Emily? Fazendo uma menção honrosa ao seu nome, pois você deixou o comentário aqui e eu achei legal comentar contigo. Olha só que interessante. Subir de 56 para 60 quilos, beleza, são 4 quilos, mas em 2 meses, dificilmente esses 2 vai ser de massa muscular. Entende? O que acontece? A gente tem uma coisa chamada glicogênio muscular. Glicogênio muscular, então quando você come carboidratos, é a forma que seu corpo tem de estocar o carboidrato dentro do seu músculo. Muitas vezes você vai se hidratar melhor, agora você tá treinando, tá fazendo toda aquela rotina fitness, e muitas vezes você acaba enchendo o músculo, só que ainda assim não é um tecido de desenvolvimento de fato, aquele tecido miofibrilar, sabe? Aquele músculo consolidado. Ainda não dá para chamar de retenção, talvez uma retenção intramiofibrilar, que seria ali aquela hipertrofia que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática, e que é muito bom, entende? Já vai ficar bonitinho, muitas vezes já pode aparecer definição, dependendo do percentual de gordura, que nem no caso dela falou que não tinha definição, mas beleza. E agora olha só que interessante, eu sei que muitas vezes esse daqui é o melhor da pessoa, 90 quilos ali no leg press, um hack e tudo mais, um agachamento com 20 quilos. E tá tudo bem, parabéns pelo seu esforço. Mas, às vezes, cara, a pessoa pode mais, só que ela não sabe que ela pode mais. Por quê? Cara, eu acompanho centenas de milhares de mulheres aqui dentro da minha consultoria online, seja ela de forma presencial, que hoje já tá menos, meu foco tá cada vez mais no online. Então, no online eu tenho uma escala gigante de pessoas, de mulheres do mundo inteiro, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro, brasileiras no mundo inteiro, né? E eu consigo observar que muitas vezes elas me mandam lá um vídeo treinando, e aí eu vou olhar o vídeo treinando e falo, cara, tá leve. Ah, tal, coloca mais 10 quilinhos, coloca mais 20 quilos. Ó, o movimento tá certinho e tudo mais, mas adiciona um pouquinho mais aqui de carga, ó, desce um pouquinho mais. Então, se você treina sozinha, Emily, por vezes a tua percepção na sua PCE, né, percepção subjetiva de esforço é alta, mas de fato, se tivesse um olho clínico olhando ali, às vezes vai falar assim, ó, pode melhorar um pouquinho. Às vezes não necessariamente na carga, mas na qualidade do movimento. Se você assistiu o vídeo de ontem, você vai lembrar que a gente conversou exatamente sobre isso. Tem 3 coisas importantes para você entender como uma série efetiva. E é importante você entender a série efetiva, e presta atenção nisso, porque isso aqui é importante. Você entender uma série efetiva, ela é importante porque, vamos dar um exemplo, no futebol você sabe que você precisa chutar pro gol, e se você ganhar, se você fizer um gol e o outro time não, você ganhou de 1-0. No tênis, no basquete, no tênis, tem um ponto ali que te dá clareza de onde você precisa chegar. Na musculação, não. Então tem 3 pontos ali para você ter a certeza que o treino foi bom. Então você precisa ter uma carga suficiente para a quantidade de repetições que seu treinador te passou. Então vamos dar um exemplo aqui. Passei 10 repetições para você. Dentre essas 10 repetições, se você colocar uma carga que só consiga fazer 4, 5, 6 repetições, ficou muito pesado. Se você fez uma carga que consegue agora fazer 20 repetições, ficou muito leve. Então você tem que ajustar a carga, depois disso você tem que ter uma boa amplitude no movimento, porque não adianta subir a carga e diminuir o movimento. Na grande maioria das vezes o professor não vai passar repetições parciais. E em terceiro ponto ainda você tem que ter controle daquele movimento. Não pode ser um movimento largado, não pode ser um movimento que não tenha controle, tipo vai agachar despencando, entendeu? Quando você entende isso daqui, você entendeu que, opa, eu acho que eu fiz o meu gol.
Entende? Depois disso daqui é você se aproximar mais da falha, que aí você vai ter a efetividade da série. Tá? E chegar até a falha é você não conseguir executar mais uma repetição ou parar ali 1, 2 repetições antes de falhar totalmente. Normalmente isso acontece com as mulheres, tá? Por quê? Porque ela pega lá e, tipo, pô, ela tá sozinha no agachamento, ela sabe que se ela travar, ela vai parar lá embaixo, ela vai ter vergonha, ela vai ficar desconfortável. E, amiga, é melhor você pegar e parar 1, 2 repetições mesmo por segurança. A gente chama de uma falha técnica, vamos dizer assim. Você sabia que você não aguentaria mais uma repetição porque já estava no seu limite. E tá tudo bem. E ainda dando continuidade aqui, ó, eu sempre procuro progredir carga o mais rápido possível. Não precisamos de pressa, meu anjo. Não precisamos de pressa. A hipertrofia não é que nem emagrecer. Emagrecimento, ele funciona assim, cara. Você tá com pressa para perder 5 quilos, você corta a comida, 1 semana você perdeu 5 quilos. Na hipertrofia, não. Na hipertrofia você não tem pressa. Na hipertrofia você tem constância, né? E aí, o treino de superiores, cara, é muito importante vocês treinarem superiores, cara. Muito importante, porque senão como é que você vai fazer um stiff pesado? Não vai fazer um stiff pesado. Como é que você, se você não tiver um bom quadrado lombar, uma boas costas bem, não digo definida, mas umas costas fortes, como é que você vai fazer um agachamento pesado? Da mesma maneira, o teu marido aí, cara. Se o bonitão lá não treina glúteo, ele nunca vai fazer um agachamento forte. Entendeu? Ah, mas é glúteo. A mulher, ah, mas é perna. É, mas é braço. É corpo, gente. É corpo. Não tem esse tipo de conversa, sabe? É importante ser treinado de todas as formas possíveis e bem. E para hipertrofia, o rolê é sem pressa. Então, dado isso, cara, nós temos ali 5 coisas, tá? Que são importantes. E agora a gente vai conversar uma a uma. Deixa eu abrir meus bullet points aqui. Vamos lá, ó. Olha só que interessante. Treinar com a progressão de carga. Já entendemos que nem tudo é a carga. Nem sempre uma pessoa forte vai ser uma pessoa forte que ergue muita carga vai ser uma pessoa volumosa. Entende? Nem sempre uma pessoa volumosa vai ser forte, mas a progressão de carga, acrescentar cargas, acrescentar variáveis nesse teu treinamento em prol a um estímulo para hipertrofia, em prol a querer mostrar uma sinalização de adaptação para o seu corpo, vai ser muito interessante. Como é que você vai fazer isso? Vamos só supor assim, o teu professor passou lá 10 repetições. Pô, Dani, eu vou de 8 a 10. Eu coloquei uma carga aqui que eu consigo fazer 7. Tá bom, é considerável. Vamos dizer que você ficou na falha técnica ali. Agora, meu anjo, na semana que vem você vai progredir carga? Não, você vai tentar subir 1 repetição, vai tentar subir 2 repetições. E isso ainda é uma percepção. Lembra que eu estava falando do ciclo menstrual? Porque vamos só supor, se a mulher está numa fase mais lútea ali, mais próxima de descamão endométrio, que seria ali a menstruação de fato, e ela tá toda, naquela semana tá inchada, tá com cólica, tá ruim, na outra semana que ela menstruou e ela vai fazer o outro exercício, ela tá voando, e aí ela consegue progredir carga ali, entendeu? Mas a grande sacada é a seguinte, vai de pouquinho em pouquinho, quando você está fazendo 10 repetições com aquela carga, que você já tem uma certa constância, aí você progride a carga. Então progredir carga não necessariamente é quilos no total, entende? E um segundo ponto que é muito importante aqui, que todos os dias eu pego na consultoria, é vocês não comendo proteína. Ô filha de Deus, tem que comer proteína, velho. Muita proteína? Não, o suficiente. Ah, vou me entupir de proteína. Não vai adiantar também, entende? Mas agora, você ter ali um rangezinho entre 1,5 gramas de proteína, 2 gramas de proteína por quilo corporal, é excelente para você conseguir chegar a ter um excelente resultado. Claro que os demais fatores têm que estar associados, como por exemplo, o terceiro ponto aqui, que é o dormir bem, cara. Vocês não se recuperam. E eu entendo, por exemplo, eu tenho minha esposa e eu tenho um filho pequeno. E eu não sei se é por ser homem, mas eu não escuto o piá chorar de noite. Nossa, para eu levantar é porque deu algum BO ali que eu vou ter que levar alguém para o hospital. Mas a minha esposa não, se o piá se mexe na cama lá, ela levanta e tal. Então, claro que muitas vezes falar de dormir bem é muito relativo, porque a gente não conhece a pessoa ali de fato, como é que é a rotina da noite da pessoa. Mas beleza, tem filho, a gente entende, às vezes a pessoa precisa. Eu tenho uma paciente arquiteta, por exemplo, que inclusive assiste os vídeos aqui, muito querida,
uma paciente arquiteta lá e ela, pô, às vezes ela tá com um projeto para entregar, ela vira a noite trabalhando e para ela tá tudo bem, o importante é ela tá trabalhando. Beleza, então tem casos que a gente tem que relevar, você tem que orientar, mas você tem que entender também, porque o rolê ele tem o seu espaço, né? Há tempo para todas as coisas, como diz a Bíblia. Mas, pô, vai dormir, fica nessa porcaria de celular. Vai dormir, fica brigando com o sono, vai dormir, come um baita de um lanchão, aí fica, sabe, giboiando antes de dormir ali. Essas coisas com certeza não vão ser legais para você. E aí, obviamente, isso eu repreenderia. Não, peraí. Vamos deitar, vamos dormir, vamos tentar diminuir o teu cortisol nesse momento, porque cortisol é bom de manhã, melatonina é bom de noite. Quando você inverte as coisas, é a hora que começa você a alterar teu ciclo circadiano, e com isso você tem diversos problemas no seu dia a dia, meu anjo. Então, por exemplo, uma noite mal dormida, você fica falando assim, eu tenho muita vontade de doce. Uma noite mal dormida já é o suficiente para o teu sistema nervoso central querer compensar isso com alimentos mais palatáveis. Entende? Então, o sono ele vai ser muito importante. Dadas as exceções de prioridades, como a gente conversou, de resto, você precisa aprender a dormir bem. E beleza, eu vou dar um exemplo no meu caso aqui, porque isso aqui ele é mais um podcast de troca de ideia, né? Então, no meu caso, eu sou um cara que eu não paro de pensar. Eu tenho meu canal principal que a gente está conversando aqui, eu tenho projetos paralelos, eu tenho outros canais que daí eu não apareço. Então, a minha cabeça ela não para. E muitos de vocês eu observo que acontece a mesma coisa. Olha só que interessante. Você vai lá, você vai dormir, e aí a tua cabeça você tá quase caindo no sono, você tá quase entrando ali para dormir de fato, parece que você lembra de alguma coisa. Você tá quase entrando no sono novamente, e você lembra de alguma coisa. Quase lembrando do sono, lembra de alguma coisa. Aí eu uso alguns manipulados para isso. E eu só consigo dormir com o manipulado. O manipulado ele não é um remédio, mas sim ele me ajuda a descansar, ele me ajuda a relaxar minha cabeça e então entrar no sono profundo. Dentre eles ali, mulungu, valeriana, que são manipulados ativos ali que me ajudam muito nisso. E normalmente, quando a pessoa entra na minha consultoria online, a mulher entra ali, e eu observo que ele tem esse tipo de relato, geralmente a gente consegue resolver com esse manipuladinho. Mas como eu falei, salvo exceções. Tem pessoas que têm uma certa perturbação no sono e vai precisar de medicamento, vai precisar ter intervenção médica. Até onde está dentro da minha ossada, sucesso eu vou ajudar o máximo possível, entende? E aí, olha só que interessante, uma quarta coisa aqui que é muito importante é você comer suficiente, cara. Porque o que acontece? Vamos usar o exemplo da Emily aqui. A Emily ganhou 4 quilos, que nem ela colocou ali. Pô, que massa, que legal. Só que tem muitas mulheres que querem um desenvolvimento muscular, elas se vislumbram com um glúteo mais redondinho, com uma coxa mais marcada, com um bracinho mais definidinho. Só que aí na hora do ir comer, ela tem medo de engordar, entende? E eu sempre falo isso. Quem que vai dizer para você o quanto que você vai comer? É o Nutri. Se você responder o que é o Nutri, você tá errada. Porque eu sou Nutri, eu sou treinador e eu posso te dizer, eu não chego para uma pessoa, eu não chego aqui para a senhorita Cleide e falo assim, ó, você vai comer isso nessa quantidade. Não. Nós temos equações ali que fazem estimativa de gasto energético e com isso, se eu quero hipertrofia, eu vou colocar um saldo calórico positivo, tá tudo bem, beleza. Isso aqui é uma parte. Entendemos isso daqui. Agora, o que acontece? Eu tenho o ponto inicial. A partir disso, quem me fala o quanto você vai comer é o seu corpo. Então vamos só supor assim, na consultoria online lá, eu acompanho minhas meninas semana por semana. Quer dizer que eu vou mudar a dieta toda semana? Não. Quer dizer que eu vou mudar o treino toda semana? Não. Mas eu estou acompanhando ela semana a semana. Aí deu 3 semanas ali, o projeto era para hipertrofia. Eu fiz um saldo calórico, e normalmente eu sou muito conservador nas primeiras dietas, e aí o peso dela começou a cair. Pô, começou a cair, agora eu vou subir um pouquinho de comida. Pô, tá subindo de comida e tal, o peso dela subiu, mas como é que ficou o percentual de gordura? Pô, o percentual de gordura continua super controladinho, a menina teve um bom desenvolvimento muscular, então agora nós mantemos dessa forma ou vamos subir mais um pouco? Pô, subir mais um pouco, subiu gordura? Baixa, entendeu? Então, você vai mantendo uma certa linearidade e a dieta, eu sempre falo que a dieta ela é linear. A dieta ela é mais estática, diferente do treino.
Treino a gente consegue, pô, pega uma semana de um jeito, na outra semana sistema ondulatório semanal, no outro mês eu já gosto de desmontar e montar outro, pelo fator motivação e dar continuidade e estímulo de treinamento, entendeu? Então, não precisa comer demais, precisa comer o quanto que teu corpo está pedindo para você comer. E isso quem vai me responder é o seu próprio corpo, entendeu? E o quinto ponto aqui, ó, cara, ele é o mais importante, de verdade. Porque você pode fazer tudo isso daqui errado. E eu já vi várias questões dessas. Você pode fazer tudo isso errado. Você pode não consumir proteína suficiente, você pode dormir mal pra caramba. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm um físico muito bonito e é enfermeira e trabalha tipo naquele plantão lá de 36 horas, porque fica 12 em um, 2 no outro, 12 no outro, e quando você vê ela fica 36 horas acordada lá. E tem um físico muito bom. Você pode ir lá e a pessoa não treina com progressão de carga e ela tem um físico muito bom. Mas o que que elas são? É esse quinto ponto aqui, ó. Que esse é o mais importante. É ser consistente, cara. É treinar com vontade todos os dias e, consequentemente, você dando tempo para o seu corpo se recuperar, você vai ter um físico muito, muito, muito bom. E eu espero que tenha feito sentido para você. Se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte o seu treino, te acompanhe semanalmente, eu te recomendo você entrar na minha consultoria online. Vou deixar um link na descrição aqui, você vai cair direto no WhatsApp. Tudo com pessoas, não tem nada de inteligência artificial, vai falar com a Paty. Trocou uma ideia com a Paty lá, entrou pro meu time, depois é eu que vou estar em contato com você e cuidando de você. Espero que tenha feito sentido e eu te vejo no próximo vídeo muito em breve. Tchau!